Bom, seguinte, queridões. Primeiramente, um bom dia a todos. Eu sou Patrick Lopes, você está no Descoordenadas Geográficas e, como já aparece aí na sua tela, hoje uma rapidona aula sobre a população da América anglo-saxônica. A gente lembra que a América anglo-saxônica é uma divisão do continente americano por critérios históricos, sociais e também econômicos, e que nessa divisão apenas dois países vão se encontrar. Dois países de imenso território, que são os Estados Unidos e o nosso popular Canadá. Quando nós falamos da população estadunidense, queridões, constam aí algumas características gerais. A primeira delas, o tamanho da sua população. Nos Estados Unidos, são cerca de 330 milhões de habitantes, o que faz desse o terceiro país mais populoso do mundo, somente atrás de gigantes populacionais como a nossa querida China e como a nossa popular Índia. Com uma taxa de fecundidade de 1,82 filhos por mulher, os Estados Unidos estão um pouquinho abaixo daquilo que é considerado a taxa de reprodução natural, a taxa de fecundidade de reposição da mão da força de trabalho, que seria em torno de 2 filhos por mulher. Sua densidade demográfica não é das maiores, como também não é das mais baixas, tendo 33,7 habitantes por média a cada quilômetro quadrado. É claro que vão existir grandes concentrações populacionais, como também existirão alguns vazios demográficos em seu território. Só para citar o Alasca, por exemplo, parte do território dos Estados Unidos, ele é um dos lugares de mais baixa densidade demográfica do planeta. Com uma taxa de urbanização de cerca de 82%, se destaca na rede urbana dos Estados Unidos a presença de grandes megalópolis, como o caso da megalópole da costa oeste, a Sansan, de San Diego a de San Diego a São Francisco, a nossa querida Shepherd's, de Chicago a Pittsburgh, e a maior do país, a Boswash, de Boston a Washington. Com o IDH de 0,924, é um IDH considerado muito alto, sendo o 14º no planeta. É a posição mais alta que os Estados Unidos já ocupou em IDH. Outra característica dessa população é que estamos falando da principal área imigratória do mundo. Nenhum outro país recebe tantos imigrantes em termos absolutos como recebem os Estados Unidos. Nessas imigrações, destaque para os latino-americanos, com exceção ali dos mexicanos, que corresponderam a 22 milhões de imigrantes só em 2015, os asiáticos, principalmente Ásia Oriental e Ásia Meridional, e Ásia Austral, perdão, o México, seu vizinho do sul, que responde sozinho por 11,6% desses imigrantes, e em menor escala, os europeus, os africanos, os canadenses, aqui destaque para a migração de cérebros, para a fuga de cérebros do Canadá para os Estados Unidos, e habitantes da Oceania, que correspondem a 0,2 milhão de imigrantes nos Estados Unidos. Quando a gente olha para a estrutura da sua população, queridões, nós vemos um país entre a terceira e a quarta fase da transição demográfica. A base da pirâmide norte-americana, ela vem decaindo, ela vem diminuindo nos últimos 30 anos, reflexo dessa queda das taxas de natalidade. Aqui vale a gente fazer um cruzamento com o dado anterior e falar sobre a importância dos imigrantes na manutenção dessa base relativamente larga, porque em se considerando os imigrantes, sobretudo latinos, eles têm mais filhos do que a população local dos Estados Unidos, o que acaba deixando essa base um pouquinho maior, e um topo que ele vem aos poucos se
alargando o topo da pirâmide dos Estados Unidos, ele mostra, sobretudo, uma grande diferença de gênero, onde as mulheres estadunidenses vivem mais do que os homens estadunidenses. O grosso da sua população encontra-se ainda na PEA, o que caracteriza que os Estados Unidos está na passagem da terceira fase, a janela demográfica, para a quarta fase, a consideração de um país maduro, portanto, a melhor fase ainda economicamente falando. Na sua composição étnica, destacam ali os euro-americanos, a população branca, seguido pelos hispânicos, os negros, os asiáticos e os indígenas. Nesse gráfico, chama a atenção praticamente todos esses vetores. Aquilo que nós consideramos euro-americanos, ele é fragmentado em várias subcategorias, onde nós temos o destaque pelo controle político, pelo controle econômico, daquela população conhecida como WASP, a população branca, anglo-saxã e protestante, que forma a verdadeira elite étnica dos Estados Unidos. Essa entrada maciça de hispânicos na sua composição étnica, ela é desigual nos estados, sendo que os estados mais ao sul, como o Texas e a Califórnia, possuem a porcentagem muito maior. Nesses estados, ao mesmo tempo que esses hispânicos convivem com a marginalização social, muitas vezes com a xenofobia, nós também já encontramos casos de aglutinação cultural, como, por exemplo, mudanças na própria língua, o chamado Spanglish, ou mesmo mudanças nos seus hábitos, o crescimento do futebol, do nosso futebol, né, do soccer, para os americanos, ele está diretamente relacionado a esse aumento do número de hispânicos. Os negros, que compõem 12% dessa população, eles são descendentes das populações escravas e também de algumas populações do Caribe que migraram mais recentemente e sofrem um preconceito, uma discriminação histórica e muito mais aberta do que aquela discriminação velada que o Brasil possui. Os asiáticos, sobretudo aqueles com origem no Oriente Médio, sofreram muito também a partir de 11 de setembro, e a população indígena dos Estados Unidos, considerados americanos nativos, eles estão em diminuição, eles são cada vez menos. Os poucos indígenas que restam nos Estados Unidos, eles estão confinados a pouquíssimas reservas em áreas completamente inóspitas do seu território. A distribuição geográfica, como eu falei para vocês, vai mostrar algumas áreas de muita grande concentração populacional, como ali na costa leste, próximo aos Grandes Lagos, na Califórnia e também na Flórida, e verdadeiros vazios demográficos na região das montanhas rochosas e também nas áreas áridas do Alabama, do Texas, das regiões ali das planícies áridas do meio oeste dos Estados Unidos. As populações indígenas, como eu acabei de dizer, elas estão concentradas em poucas reservas, em áreas desérticas e de pouquíssimas possibilidades econômicas, o que força essa população indígena a ser mão de obra barata em grandes cidades próximas. Las Vegas, ali no estado de Nevada, é um exemplo do que acontece com isso. Em Las Vegas, as terras são indígenas, mas os empreendimentos são da população WASP e os empregados são também indígenas. Saindo dos Estados Unidos, queridões, e indo lá para o nosso querido Canadá, nós chegamos a um país muito menos populoso, com cerca de 37 milhões de habitantes apenas. Uma taxa de fecundidade ainda mais baixa, de apenas 1,5 filho por mulher, em média, e aqui os imigrantes também têm uma grande participação, e uma das densidades demográficas mais baixas do mundo, ficando apenas à frente da Namíbia e da Mongólia
em países independentes, o Canadá tem 3,7 habitantes por quilômetro quadrado, sendo o 197º do mundo nessa categoria. Sua taxa de urbanização é menor que a taxa de urbanização dos Estados Unidos, ficando em termos de 70%, em 76%, e o seu IDH é de 0,926, sendo considerado um IDH muito alto, que coloca o Canadá em 10º no mundo. Essa posição é uma das mais baixas já ocupada pelo Canadá, que é um país que fica geralmente entre os 5 primeiros e já chegou a liderar o IDH em 1994. Se os Estados Unidos têm a maior taxa de imigrantes absoluta, o Canadá tem a maior taxa de imigrantes per capita do mundo. Alguns especialistas indicam que, se não fosse pelo histórico incentivo à migração, o Canadá poderia estar passando por um período muito tenebroso de decréscimo demográfico, onde você estaria vivendo a implosão demográfica da sua população. A pirâmide etária canadense, ela é muito fiel em demonstrar isso, em como nós temos uma pirâmide cada vez mais com o seu topo se elarguecendo, com a sua base se estreitando. Nos últimos 20 anos, o incentivo à entrada de imigrantes parece ter estabilizado as suas taxas de natalidade e a sua porcentagem de população jovem. Em compensação, a população idosa cresce, uma vez que o Canadá ele possui uma das maiores expectativas de vida do planeta. A sua composição étnica predomina a população de origem branca, tanto é que ela é dividida em 3 grupos: os descendentes de britânicos, que somam 40% de sua população, os descendentes de franceses, que somam 27% de sua população, e outros imigrantes europeus, irlandeses, eslavos, russos, que são 23% de sua população. 2% da população canadense é população autóctone, sejam índios ou sejam esquimós inuits, e 8% correspondem a outros grupos, colocando ali asiáticos, colocando ali negro-africanos, colocando ali latinos e colocando ali também população das micronações do Pacífico, que tem no Canadá uma das suas principais áreas atrativas. A população canadense é uma população muito concentrada. Cerca de 80% dos canadenses moram a até 150 quilômetros da fronteira com os Estados Unidos. Causas econômicas, com uma histórica ligação econômica de Estados Unidos e Canadá, e causas naturais, como o frio extremo do extremo norte e das planícies centrais, e também a presença das riquíssimas reservas de coníferas, explicam essa concentração da população canadense. A população autóctone no Canadá, diferentemente do que ocorre com os Estados Unidos, ela tem boa parte dos seus direitos preservados. A maior expressão disso é o território de Nunavut, onde 88% da sua população é esquimó e mantém ali uma grande autonomia sobre o governo canadense. É como se você tivesse uma pátria esquimó dentro do Canadá, a condição que hoje você tem nesse território aí em destaque, o frio e gélido território de Nunavut, uma das áreas menos povoadas também do nosso planeta. Somente a Groenlândia, em termos de regiões administrativas, é menos povoada do que Nunavut. Outra questão demográfica, política do Canadá é a situação da população francófona em Quebec. Desde os anos 40, os descendentes de franceses, eles exigiam maior autonomia, eles exigiam maior igualdade em relação aos descendentes de britânicos. Essa situação levou a diversas contestações diplomáticas que
Entre os resultados dessas contestações, nós tivemos a adoção de um país bilíngue no Canadá a partir dos anos 70. Então, no Canadá, suas línguas oficiais são o inglês e o francês, e também a realização periódica de plebiscitos separatistas. Aqui na província de Quebec, a única das 11 províncias canadenses aonde a maior parte da população é de origem francesa. Quando houver um plebiscito e o sim pela separação vencer ou não, Quebec se tornará uma nação independente, se tornará o terceiro país da nossa querida América anglo-saxônica, e vocês provavelmente, quando forem dar essa aula para os alunos de vocês, terão que falar separadamente da população quebecois, que é o nome de quem nasce em Quebec. Beleza, queridões? Espero ter sido útil, espero ter ajudado. Compartilhem, curtem. Esse é o Descoordenadas Geográficas. Abração, tchau, tchau.